Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do Instituto no formato de podcast do Instituto Online Brasil. Hoje vamos conversar sobre um assunto que provavelmente faz parte da vida de todos nós: como receber respostas do Senhor para as perguntas que temos e, principalmente, como reconhecer quando é o Senhor que está falando conosco. E para essa conversa conosco sobre esse assunto tão relevante, nossa convidada é uma pessoa que, ao longo de sua vida e de seu serviço na igreja, teve muitas oportunidades de buscar e reconhecer a orientação do Senhor. É uma grande alegria receber hoje a irmã Alice Cooper Felippini. Irmã Alice, seja muito bem-vindo e muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço imensamente por essa oportunidade de poder estar aqui e de poder fazer esse debate desse tema tão relevante para os jovens e para nós também, e aprender mais também. Sempre que eu converso com o irmão Tavares, eu sempre aprendo muito, muito mais do que eu poderia ensinar. Então, estou muito feliz, é uma oportunidade muito grande estar aqui. É um privilégio para mim também e com certeza esse aprendizado é recíproco. Também tenho aprendido muito com você. Queria fazer a apresentação da nossa convidada, para quem não a conhece ainda. A irmã Alice nasceu no Rio de Janeiro, já morou em São José dos Campos, nos Estados Unidos, em Ribeirão Preto e atualmente mora na cidade de Curitiba. Ela é casada há 24 anos com Jean, de Castro Filippini. Foram selados no Templo de Campinas e tem três filhas: a Lana, com 20 anos, a Esther, com 18 e a Isadora, que tem 13 anos. Em relação à sua formação acadêmica, ela é bacharel em Direito e atuou como advogado como advogada durante 20 anos. E atualmente ela é uma coordenadora dos seminários e institutos para a região de Curitiba, lá no centro da cidade, da bela cidade de Curitiba. Como chamados mais recentes dentro da igreja, ela serviu como missionária da BYU Pathway, foi presidente das moças, presidente da Sociedade de Socorro, regente do Coral da Estaca, conselheira da Sociedade de Socorro da ALA, professora da Escola Dominical e atualmente é membro do Comitê de Correlação da Área Brasil. Como hobbies, na verdade, uma lista impressionante de serviço para o reino do Senhor e para seus filhos, irmã Alice. Parabéns. Como Uma hobbies, ela gosta de oportunidade, né? estudar, Uma bênção. sem dúvida. Como hobbies, ela gosta de estudar sobre a história das civilizações e arqueologia bíblica. Ela fez um curso sobre os manuscritos do Mar Morto e sobre liderança feminina na Bíblia pela Universidade de Jerusalém. Ama viajar, ama música, toca piano muito bem. Já tive a oportunidade de vê-la tocar e cantar e ama as Escrituras e o Evangelho de Jesus Cristo. Um parêntese só aqui com relação a esses manuscritos do Mar Morto. Não sei se é do conhecimento do nosso público, mas a Universidade Brigham Young ela teve um papel muito importante na tradução desses escritos, né? Foi um papel assim relevante em tudo isso. É um assunto que não há uma divulgação muito grande, não é mesmo, Alice? É um dos cursos que eu mais gostei de fazer. Não é relacionado à igreja o curso, e ainda assim eu encontrei muitas conexões com o livro de Mórmon e com tudo que a gente aprende no Evangelho. Então, a gente aprender a história das civilizações, tudo se conecta ao Evangelho e torna todo o nosso estudo, toda a nossa crença ainda mais maravilhosa, fazer parte, né, de um todo. Então, foi um curso maravilhoso. Talvez, se nós tivermos bastante solicitações aqui nos nossos comentários, a gente pode fazer uma segunda etapa com a irmã Alice, falando sobre isso, sobre o estudo Muito de bom. religião antiga, manuscritos do Mar Morto. Vamos ver como é que vai ser isso. Adoraria. Eu sou Nós apaixonada também. por esses assuntos. Acredito que é paixão de muitos dos nossos ouvintes também. Muito bem, jovens, vocês estão numa fase da vida em que muitas decisões importantes precisam ser tomadas. Alguns estão escolhendo profissão, terminando a faculdade, procurando emprego. Outros estão pensando sobre casamento, família, relacionamento, ter filhos, quando ter filhos, quantos filhos ter. Alguns estão decidindo onde morar, que caminho profissional seguir ou que responsabilidades assumir. Em meio a tantas decisões, surge uma pergunta muito importante: como posso saber qual é a vontade do Senhor para a minha vida? O material que nós estudaremos hoje, que vocês vão complementar lá no Canvas, começa com um princípio extremamente relevante. O Pai Celestial quer revelar sua mente e sua vontade a seus filhos. Essa verdade pode nos ajudar a buscar respostas, tomar decisões importantes e nos ajudar a nos tornar melhores discípulos do Salvador Jesus Cristo. Isso nos leva às primeiras perguntas para a irmã Alice. Irmã Alice, para começarmos a nossa conversa, quando você ouve a expressão revelação, o que vem primeiro à sua mente e o que significa para você aprender a reconhecer a voz do Senhor na sua própria vida?
Quando eu penso em revelação, eu penso no amor que o Pai Celestial tem por mim. E imaginar que o Criador do universo, ele me ama e me vê. E ele pode me guiar pessoalmente e de forma personalizada. Isso é maravilhoso. Eu sinto o amor de Deus por mim, especificamente por mim, quando eu penso em revelação pessoal. E isso é tão importante, né? Porque isso é válido para cada um de nós que estamos hoje ouvindo essa mensagem. Deus conhece você individualmente. Eu lembro de uma história que eu li numa revista Liarona, e depois até virou um vídeo do seminário, sobre alguns jovens que estavam brincando nas ruínas de um castelo lá na Europa. É um castelo bem antigo. Um deles subiu em uma dessas ruínas e ficou preso. Ele não conseguia nem subir e nem descer, né? Então, os amigos foram chamar alguns adultos lá da aldeia que estava próximo para poder ajudar no resgate. Então, quando esses adultos chegaram, eles falaram assim: ó, simples, só pula que a gente vai agarrar você, né? E ele não conhecia nenhuma daquelas pessoas, né? E então ele não pulou. Começou a escurecer, foi anoitecendo, e ele continuava preso e estava muito preocupado, com medo e agora sentindo frio também. E agora, olhando para baixo, ele não conseguia sequer olhar as pessoas, mas ele continuava ouvindo vozes, burburinhos. De repente, em meio a essas vozes, ele ouviu uma voz conhecida pedindo para que ele saltasse e assegurando que ele seria amparado. Era a voz do pai dele, orientando-o a saltar. Dessa vez ele pulou. A ideia retratada aqui é que quanto mais conhecemos alguém, mais facilmente nós conseguimos reconhecer e seguir a sua voz. O mesmo princípio ele pode ser aplicado no nosso relacionamento com o Senhor. Qual é o nível de confiança que nós precisamos ter para poder reconhecer essas revelações? Então, usando essa história como pano de fundo, eu queria que nós pudéssemos seguir para a nossa segunda pergunta, Emalice. Existe uma diferença entre simplesmente acreditar que Deus pode falar conosco e desenvolver a confiança de que conseguimos reconhecer quando Ele está falando conosco? Com certeza. A gente precisa aprender, como essa história maravilhosa nos ensina, a confiar na voz, né, do Pai Celestial. Mas para isso, a gente precisa aprender a reconhecer a voz do Pai Celestial. E não é como a gente escutar as vozes que a gente escuta à nossa volta, é diferente, é espiritual. Então a gente precisa aprender a ouvir a voz do Pai Celestial, confiar, nessa voz. E quando a gente aprende a ouvir essa voz, é como se a gente estivesse aprendendo um novo idioma. A gente precisa saber distinguir o que é que está vindo do Pai Celestial para nós. Não é algo do dia para a noite. Assim como aprender um idioma não é do dia para a noite, aprender um instrumento, né? É algo que leva tempo, é algo que leva prática, e pequenas decisões da nossa vida podem fazer toda a diferença para que a gente possa aprender pouco a pouco, né, como as escrituras ensinam, linha sobre linha, preceito sobre preceito, a reconhecer a voz do Senhor. Às vezes é algo que leva até a vida toda, né, mas a gente consegue, com o hábito, com a prática, cada vez mais reconhecer. Muito interessante, muito interessante. Você falou um pouquinho sobre essa confiança, e essa confiança ela vai crescendo com o passar do tempo. Você usou a metáfora de aprender um novo instrumento, um idioma diferente, né? Na sua opinião, irmã Alice, como que essa confiança ela é construída? Porque o Senhor confia em nós, né? Ele quer que nós confiemos da mesma forma que Ele confia em nós, que nós confiemos nele também. Mas como que a gente constrói essa confiança, na sua opinião? Eu acredito que a gente constrói essa confiança através de conhecer o nosso Pai Celestial. A gente só confia em quem a gente conhece. E se nós conhecermos nosso Pai Celestial através de Jesus Cristo, né? A gente conhece o Pai através do Filho. Então, quando a gente se aproxima de Jesus Cristo, orando, fazendo as coisas que a gente escuta há muitos e muitos anos e sempre são repetidas, mas são essas que realmente funcionam, por isso que elas são tão repetidas, como a oração, a leitura das Escrituras, quando a gente vive aquilo que a gente lê, que a gente aprende, quando a gente tenta seguir os passos do Salvador. A gente se aproxima do Salvador, conhece o nosso Pai Celestial e vê que Ele é a única pessoa capaz de nos guiar nesse mundo. E aí a gente passa a confiar. Então a gente precisa conhecer para poder confiar. Muito bom. Então é importante conhecer ao Pai Celestial, é importante conhecer o Salvador Jesus Cristo. Isso faz uma diferença muito grande nessa confiança. Essa confiança ela vai se fortalecendo na presença de Deus, né?
Eu gosto muito também daquela escritura que se encontra em Doutrina e Convênios, na seção 121, que diz que a virtude deve adornar os nossos pensamentos, e então a nossa confiança se fortalecerá na presença de Deus, né? É um pensamento muito importante também, lembrar que viver os mandamentos nos ajuda a ter essa confiança também. Excelente, Teve Malice. uma coisa interessante que eu me lembrei agora, que Ah, também ajuda muito a aumentar a nossa confiança no Pai Celestial, é estar sempre lembrando de experiências que nós tivemos, em que ao ouvirmos o Pai Celestial, ao realmente tomarmos a nossa decisão de acordo com a direção que recebemos de Deus, a gente percebeu que aquilo trouxe paz, felicidade, que foi o caminho correto. Então, talvez até registrar esses momentos para que nós não esqueçamos. Nos lembrar também dessas experiências nos ajuda, né, a confiar também. nossa, que legal, Malice. Eu acho que essa confiança ou a lembrança dessas experiências do passado que você mencionou pode ser como se fosse uma caixa d'água, né? Eu morei muito tempo no Nordeste e em função das secas lá, além da caixa d'água em cima da casa, eles têm uma cisterna, que é basicamente uma grande caixa d'água que fica enterrada lá no jardim e ela consegue reservar muita água. Por quê? Porque nos momentos de seca, o fornecimento de água ele não é interrompido. E muitas vezes vamos ter esses momentos de seca na nossa vida, né? E se nós Com tivermos esse certeza. reservatório, nós podemos sobreviver nos momentos difíceis também. Muito obrigado, amei essa experiência. E Malice, muitos jovens adultos acreditam em revelação, mas às vezes eles pensam assim: eu gostaria de receber uma resposta do Senhor, mas não sei se aquilo que estou sentindo é realmente uma resposta ou apenas uma impressão minha. O que você diria para alguém que passa por uma situação como essa? Acho que a primeira coisa que eu diria é que essa pessoa não está sozinha. Isso é muito comum. É muito comum as pessoas não saberem se aquela resposta está vindo de um desejo pessoal ou é uma resposta do Pai Celestial. Tem um vídeo do Elder Bednar, inclusive nessa aula, que é excelente. Ele responde de uma forma tão simples, né? Ele facilita muito, ele fala, a gente às vezes dificulta demais coisas simples. A Pai Celestial responde de forma simples. São sentimentos no nosso coração. Mas se a gente tem essa dúvida, a gente precisa saber quais são os frutos daquela resposta que a gente recebeu. Se é algo que vai trazer paz, felicidade, que vai fazer o bem, nós sabemos que vem de Deus, né? Isso já está lá escrito em Moroni. Moroni nos ensina que tudo que é bom vem de Deus, né? Então, quando a gente tem essa compreensão, essa distinção, né? E ele dá até o exemplo de você tá lá pensando se você vai orar, se você não vai orar. Você recebe uma resposta para você orar, para você fazer algo correto. Ah, não sei se esse é o meu sentimento. É algo bom, é algo que vai te trazer um fruto de paz, felicidade, que são os frutos do Espírito. É algo que vai te levar a fazer o bem. Então faça. Não dificulte tanto, né? E aos poucos, com a prática, a gente vai aprendendo a reconhecer quais impressões são nossas e quais impressões são do Pai Celestial para nós. E é algo que é um aprendizado da vida toda, e eu tenho aprendido isso na minha própria vida, que é um aprendizado da vida toda. Às vezes, realmente temos boas intenções e achamos que algo que sentimos, né, mas devemos viver pela fé nesse sentido. Se é algo que vai trazer bons frutos do espírito, paz, felicidade, vai ser bom para as pessoas à nossa volta, né? Vamos nessa direção, né? E, com certeza, tudo que é bom vem de Deus, né? Então, eu acho que essa é a resposta do Elder Bednar, que realmente é a resposta que nos dá mais tranquilidade nesses momentos, né? Até aprendermos, até termos o conhecimento perfeito. Sem dúvida. Gostei muito que você citou esse vídeo. Vou deixar o vídeo fixado aqui nos nossos comentários também. Vai estar lá na aula do Canvas também, ele vai estar inserido na nossa aula. E como o Elder Berner falou, as coisas do Senhor são simples, né? Talvez a gente pode dizer que o Salvador Jesus Cristo é o mestre da simplicidade, enquanto o adversário, Satanás, é o mestre da complexidade. Ele consegue complicar as coisas que são simples, né? Então a gente precisa procurar simplificar mesmo, né? Muito bom. Esse ano nós estamos estudando no Vem Segue-me também o Velho Testamento e tem uma experiência tão linda lá em 1 Reis, no capítulo 19, e diz que enquanto ele fugia das pessoas que buscavam tirar a vida dele, Elias, o profeta, ele se escondeu numa caverna. Enquanto ele estava lá, o Senhor falou com ele. Isso se encontra lá em 1 Reis 19, nos versículos 11 e 12, diz: E ele disse: Sai para fora e põe-te neste monte,
perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia as rochas, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E aí Elias encontrou o Senhor, né? O Espírito do Senhor através da voz mansa e delicada. E Malice, o que significa na prática procurar uma voz mansa e delicada em uma vida de muitas vezes, que é muitas vezes cheia de barulho, notificações, redes sociais, trabalho, estudos e outras preocupações? Eu gosto de pensar em duas experiências quando eu penso na voz mansa e delicada, nessa vida maluca que a gente vive hoje em dia, de cheia de barulhos e distrações. A primeira experiência é do profeta Joseph Smith. Ele encontrou o bosque sagrado. Ele encontrou no bosque sagrado um local de silêncio, um local em que ele pôde se conectar com os céus. Outra experiência é de Nefe, que tinha uma família grande, que tinha uns irmãos que não deixavam ele muito em paz, né? Todo mundo ali cobrando muito dele, e ele ia para a montanha quando ele precisava encontrar inspiração, quando ele precisava de paz, quando ele precisava de respostas. Assim como vários profetas, né, antes dos templos, eles iam até as montanhas. Então, essas experiências, elas me lembram que nós precisamos criar esses espaços, esses bosques sagrados, essas montanhas, na nossa vida, todos os dias. Logicamente que a gente não consegue estar no templo todos os dias, porque no templo é um local apropriado, reservado para ouvirmos a voz mansa e delicada. Mas se todos os dias não conseguimos estar no templo, nós precisamos criar esse espaço na nossa vida, seja o nosso quarto, seja uma sala, seja qualquer lugar, nós temos que ter esse bosque sagrado para que a gente possa, sem telas, sem distrações, poder fazer uma oração, ler uma escritura e ouvir. E é nesse momento, nesses momentos, em que ouviremos a voz mansa e delicada, né? E vamos aprender a ouvir a voz a reconhecer a voz do Senhor na nossa vida. É uma prática, né, Malice? Precisamos praticar Sim, isso. Gostei muito de nós procurarmos, como o profeta Joseph Smith, os nossos bosques, né, os nossos locais sagrados, desconectar do mundo para conectar com o Senhor. Talvez seja uma prática que nós precisamos eh, praticar mais, uma prática que precisamos praticar mais, né? Precisamos constantemente buscar essa conexão e à medida que fazemos isso, vamos desenvolvendo essa habilidade espiritual, por assim dizer, né? eu acho muito Malice, interessante o fato da gente precisar, desculpa, eu acho muito interessante o fato da gente precisar fazer um esforço consciente. Porque se a gente não fizer um esforço consciente, a gente não consegue desligar, né? Então, a partir do momento que a gente desligou, as coisas fluem, né? As coisas espirituais fluem mais facilmente. Mas para que isso aconteça, a gente precisa fazer esse esforço. Não adianta achar que vai cair do céu um local que a gente vai simplesmente escutar a voz do Senhor e vai ser assim fácil, né? Então, as coisas do espírito a gente precisa se esforçar um pouco mais. Elas são mais sutis, elas precisam do nosso esforço, do nosso desejo de se conectar. Assim como profeta Joseph Smith se conectou, ele precisou ir, ele precisou fazer a parte dele, né? Nefe e vários outros profetas. Eles receberam respostas, eles aprenderam a reconhecer a voz do Senhor, mas eles precisaram fazer a parte deles antes disso. muito bom. Tem um preço a ser pago, né? As coisas que Sim. realmente importam, né? Muito bom, muito bom. Malice, você é bem jovem ainda, está muito perto desses nossos jovens que estão nos ouvindo aqui, mas assim como eles passaram por situações com preocupações, inquietações, algumas que já citamos no início aqui, né? Como por exemplo, a escolha de uma profissão, você escolheu a área de direito inicialmente, o emprego, o casamento. Você se lembra de alguma situação em que precisava tomar uma decisão? Nessa fase da vida que você enfrentava, era uma decisão importante e que você aprendeu de uma maneira mais clara a reconhecer a orientação do Senhor? Talvez poderia compartilhar conosco? Sim. A época de jovem adulto solteiro, né, que é uma época de grandes decisões, foi a época, uma das épocas mais especiais da minha vida e que eu lembro com muito carinho, porque foi ali que eu defini que a minha vida seria guiada pelo Senhor. E essa é uma decisão muito importante que todos os jovens precisam fazer em algum momento da vida deles. E quanto mais cedo, melhor, né? Então, quando a gente está lá no seminário, às vezes a gente, né, quando a gente é jovem, mas ali, adultos solteiros, nós estamos
mais sozinhos para tomar essas decisões. E a gente começa a perceber que são decisões que vão afetar a nossa vida pela eternidade. Então, ali naquele momento, eu defini que a minha vida seria guiada pelo Senhor. E nas pequenas decisões, porque Ele se importa. Ele se importa com a nossa felicidade. E a gente às vezes pode pensar, ah, mas isso, será que o Senhor vai se importar? Ele se importa. Então, em questão de profissão, apesar de eu ter uma família voltada para o direito, e faria muito sentido eu escolher direito, eu fiquei em dúvidas, eu tive dúvidas. Eu lembro que quando eu me inscrevi para o vestibular, eu me inscrevi para vestibulares de diferentes cursos. Eu não me inscrevi direto para direito, né? Então, mas eu consegui ali naquele momento levar para o Pai Celestial tudo o que eu pensava e realmente tratá-lo como um amigo, um pai que está ali para me aconselhar. E muitas vezes ele não ia me dizer, olha, faz isso, faz aquilo, mas ele me dava pequenas orientações, né? Veja o que o seu coração fala contigo, veja o que você ama, veja o que ele quer a nossa felicidade. Então ele dá pequenos cursos para que a gente possa decidir, porque ele também quer que a gente desenvolva a capacidade de decisão. Seria muito fácil para ele falar, ó, faz isso, né? Então ele não faz. Na questão do casamento é a mesma coisa, numa decisão tão importante, o Pai Celestial ele não vai deixar a gente sozinho. Com certeza não vai. Mas ele também não vai decidir pela gente, né? Então são decisões que ele vai estar do nosso lado. Ele vai nos mostrar o caminho, ele vai iluminar a nossa mente. Mas muitas vezes ele não vai dar a resposta ali tão facilmente como a gente gostaria. Ele vai nos dar orientação de como a gente pode decidir. E depois que decidirmos, ele vai dar a confirmação. Porque ele quer que a gente aprenda também a utilizar o nosso arbítrio para tomar decisões importantes. Ele sabe que nós somos capazes. E eu sou muito grata a ele por, nesses momentos, eu levar essas pequenas decisões. Até no momento que eu ia sair com pessoas, né? Eu perguntava, Pai Celestial, se essa pessoa for uma pessoa que vale a pena investir, né? Que vale a pena, que possa, o Senhor possa me mostrar, possa. E aí, de repente, eu saio com a pessoa e já desanimava na primeira saída. E aí, não, então pronto, já, o Pai Celestial já está me mostrando que não vale a segunda saída, né? Então, e enquanto isso, também, quando eu precisei definir sobre casamento, né, eu senti de forma assim, meus sentimentos estão certos, Senhor? Será que é isso? Será que é esse rapaz, né? Então o Senhor, ele não vai falar, mas ele, através de sentimentos, você vai sentir paz, felicidade, clareza, luz, e você vai conseguir decidir, né? Assim também, quando você tomar umas decisõezinhas que precisa retornar, para isso o arrependimento, você também vai sentir, não foi a melhor decisão, eu preciso retornar. Eu preciso pegar ali o retorno, né? A setinha de retorno e preciso tomar uma outra decisão. Então, eu acho que foi essas grandes experiências que eu tive. Na época, eu me lembro muito bem que era só com 21 anos que podia entrar no templo para poder ir para a missão ou para se casar, né? Então, eu não podia entrar dentro do templo, como hoje em dia as moças têm esse privilégio, né, de entrar no templo a partir dos 18 anos. Então, eu lembro que muitas das minhas respostas eu recebi nos jardins do templo. E eu tenho um testemunho tão forte dos jardins do templo, eles são tão sagrados quanto o próprio templo, né? Então, muitas das minhas respostas como jovem adulta solteira, eu recebi nos jardins do templo. Então, jovens, frequentem os jardins do templo. Se você ainda não entrou no templo, os jardins do templo trazem respostas também para você. Muito bom. Terreno sagrado, local propício para poder recebermos a revelação. E, naturalmente, falando de Brasil, alguns estão muito longe de um templo ainda, né? Às vezes, estar no templo não é tão simples como, para mim, que moro a 40 quilômetros do templo aqui, eu posso ir muito rápido até ali, mas se qualificar para ter uma recomendação do templo e viver esse espírito faz toda a diferença. Excelente, Imalice. Enquanto você estava falando, estava lembrando daquela experiência que já foi relatada pelo Elder Bednar no passado, que o Neff ele fez o relato da história dele quando ele já era um homem adulto, já mais velho, né? E quando ele, lá no começo, em 1º Nefe, no capítulo 4, quando ele foi buscar as placas juntamente com os irmãos, e depois de ter falhado a primeira vez, a segunda vez, na terceira vez, então, ele diz, e fui guiado pelo Espírito sem saber de antemão o que deveria fazer. É Nefe, já um homem já idoso, olhando para trás e reconhecendo que o Senhor havia guiado ele ao longo da vida dele, né? Naquele momento, naquela jornada que ele teve de buscar as placas. E por isso que eu acho que é tão importante manter esses registros que você citou, Malice, para que nós possamos recordar dessas experiências que podem nos fortalecer.
Realmente, É, os tesouros mais preciosos que eu tenho na minha vida são os meus diários. Na minha época, a gente fazia de forma manual, nos cadernos, né, nos diários ali. Hoje em dia, eu sei que muitos jovens fazem em forma digital, existem N formas de fazer diários, de registrar. É algo que eu sempre incentivo muito as minhas filhas a fazerem. Cada vez que elas têm uma experiência espiritual, registrar. Então, tirar uma bênção patriarcal, registra seus sentimentos ali. Primeira vez que foi no templo fazer batistério, registra seus sentimentos. Porque vai ter momentos em que você vai querer retornar para aqueles sentimentos. Você vai precisar deles para se lembrar. muito bom, excelente. Avançando um pouquinho, o presidente Nelson, ele ensinou que se aprendermos a discernir e compreender os sussurros do Espírito Santo, poderemos ser guiados tanto em assuntos grandes como nos pequenos assuntos também. E ele fez uma pergunta muito direta para nós. Deus realmente quer falar com vocês? A resposta ensinada pelo profeta é sim. E Malice, como que essa verdade de que Deus realmente quer falar com cada um dos nossos jovens adultos, com cada um de nós também, pode mudar a maneira como um jovem adulto enfrenta as grandes decisões da vida? Quando a gente aprende o pouco, né, o muito passa a ser natural. Então, muitas vezes a gente não quer incomodar o Senhor nas pequenas coisas, mas é aquilo que eu já falei. Ele nos ama, ele se preocupa, até mesmo com as pequenas preocupações que a gente tem. Uma experiência muito interessante que eu passei uma vez, eu perdi meu óculos. E não sabia onde estava o meu óculos de jeito nenhum. E eu procurei pela casa inteira e assim, as pessoas sabem, que são mais próximas de mim, sabem que eu tenho um grau bem elevado. Não consigo enxergar direito. E realmente não sei o que aconteceu. Eu tirei o óculos para alguma coisa e eu não lembrava e simplesmente o óculos sumiu. Procurei na casa toda e procurei. E de repente eu falei, deixa eu parar e orar ao Pai Celestial. E aí eu orei, pedi Pai Celestial. Eu sei que é uma coisa muito pequena. Eu sei que talvez não tenha muita importância, mas o Senhor sabe o quanto meu óculos é importante para mim, né? Então, e eu lembro de ter um sentimento. Olha as fotos que você tirou no seu celular. Foi esse sentimento que eu tive. E aí eu vi que eu tinha tirado algumas fotos na capela, né? E aí eu olhei ali numa atividade que eu tinha ido, e aí eu olhei numa das fotos que o meu óculos estava na janela externa da capela. Eu tirei o óculos para tirar foto e deixei ele ali. E olhei. Aí na hora eu falei pro meu marido, né? Eu falei, eu preciso ir na capela. Eu acabei sabe, sentir. O Senhor acabou de me revelar que meu óculos está na capela. E eu cheguei lá e o óculos estava exatamente ali, né? Então, e com isso eu percebi como o Senhor se preocupa com as pequenas coisas. E se nós nos habituamos a procurar o Senhor nas pequenas coisas, sem dúvida, nós vamos procurá-lo quando as decisões forem mais difíceis. Porque nesses momentos, nas decisões mais difíceis, é que a gente se sente completamente desamparado, mas a gente já está acostumado, a gente confia no Senhor, porque Ele já nos respondeu anteriormente, Ele já nos fez ter sentimentos de paz e felicidade antes. Então, quando nós estivermos passando por grandes dificuldades, vamos recorrer em quem mais confiamos. E o Senhor, se estivermos já acostumados, o Senhor vai nos ajudar também nas grandes dificuldades. Se é importante para nós, sem dúvida alguma é importante para o Senhor também. Ele nos ama. Meu Maurício, muito obrigado Sim. por compartilhar uma revelação tão direta, né? Na minha época de jovem, você batia uma foto, você tinha que levar para revelar a foto, né? Hoje está tudo Na minha instantâneo. época Aí, também, quando aí eu no seu era caso foi uma adolescente. revelação através de uma foto, né? Foi, foi. Eu achei incrível o sentimento que eu tive assim, como o Senhor se importa com os detalhes da nossa vida. Ele está nos detalhes da nossa vida. É ali que a gente aprende a confiar. E aí fica mais fácil quando vier as coisas mais difíceis. Muito bom, excelente. Existem muitas escrituras que podem nos ajudar a compreender as diversas formas que o Senhor ele fala conosco, né? Então, entre elas, eu vou deixar até fixada uma lista com algumas dessas escrituras aqui nos nossos comentários e também vai estar lá na nossa lição no Canvas. Mas entre essas escrituras tem lá João 14, 26 e 27, que ensina que aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em nome de Cristo, nos ensinará todas as coisas. Em Gálatas 5, 22 e 23, fala a respeito dos frutos do Espírito. Doutrina em Convênios 82, 3, ensina que o Espírito fala na nossa mente, nos nossos pensamentos e ao nosso coração, nos nossos sentimentos. Então, vale a pena consultar essa lista e ler cada uma dessas escrituras para maiores detalhes a respeito desse processo de revelação. Mas, Marice, quando nós pensamos em revelação,
Às vezes nós imaginamos que precisaremos receber uma resposta muito clara e específica. Mas esse material da aula dessa semana também fala a respeito do aumento de sabedoria, entendimento e conhecimento. Como que nós podemos perceber que uma resposta do Senhor às vezes pode acontecer gradualmente, não de uma única vez? Acho que a grande maioria das revelações que nós temos na vida não são respostas imediatas, né? Como eu contei agora do óculos. Isso, logicamente, nos marca, isso nos ajuda a confiar mais em Deus, mas a maioria das respostas não é dessa forma. A maioria das respostas, elas vêm como pequenas iluminações, um pouco mais luz, um pouco mais de clareza, um pouco mais de maturidade do que tínhamos antes. Então a gente nota com o tempo, com o hábito de procurar o Senhor, a gente nota que mais desejo de fazer o bem, mais entendimento das Escrituras. Você comentou agora sobre essas escrituras, né? Elas são muito boas. Eu li ali as escrituras que estavam na aula. Elas nos ajudam a aprender como o Senhor fala conosco. É como se estivesse realmente aprendendo um novo idioma ali, né? Como acontece essa comunicação. E a maior parte, o Senhor, ele nos dá é, pequenas luzes, pequenos raios de luz. A gente tem um discurso que fala dos raios de luz, nem sempre vem uma primeira visão, né? Às vezes são pequenos raios de luz que iluminam o próximo passo. Não é nem um futuro muito distante, é o próximo passo. Esses dias eu estava conversando com um jovem aqui, um rapaz, e ele estava me perguntando, mas como que eu vou saber? Estava perguntando coisas muito do futuro, sabe? Como que eu vou saber aquilo? Como que eu faço com aquilo? Aí eu falei, pensa no amanhã. Amanhã, o que você vai fazer amanhã? Ao invés de ficar pensando o que você vai fazer daqui a 5, 10 anos, pensa no amanhã, no depois de amanhã. Pede para o Senhor te iluminar amanhã. Pede para o Senhor te iluminar na semana que vem. Vai se acostumando com esse tipo de resposta. E quando chegar daqui a 5 anos, o Senhor vai continuar te iluminando, né? Então, a maioria das coisas da nossa vida são conquistadas, as que têm valor, né? São conquistadas com paciência, com persistência. Essa é a forma do Senhor. Não adianta a gente querer o nosso tempo. Eu sei que a gente é muito imediatista hoje em dia, né? Então, mas a gente precisa aprender que o tempo do Senhor é necessário para que a gente possa adquirir e desenvolver atributos que nós não desenvolveríamos sem esse tempo. Excelente. E eu estava até pensando que nós hoje vivemos assim no mundo pós-Google, né? Na verdade, hoje é mais a inteligência artificial. eh, Ela tem feito cada vez mais parte da rotina de cada um de nós. A gente coloca um prompt e ela envia uma resposta imediatamente e de uma forma personalizada. Parece que tem uma outra pessoa interagindo com a gente lá do outro lado, né? Alguns jovens que nos acompanham eles oram sobre uma decisão e esperam sentir imediatamente uma certeza absoluta daquilo, né? Uma questão inquestionável. O que pode acontecer quando uma resposta não vem dessa maneira que nós estamos comentando aqui? E como que nós devemos agir enquanto continuamos buscando essa resposta? São duas perguntas, na verdade, né? Sim. Eu acredito que quando nós buscamos respostas, a gente precisa fazer com muita humildade e estarmos dispostos a receber respostas diferentes daquelas que esperamos. E isso exige uma submissão à vontade do Pai Celestial, que tem que ser desenvolvida. Então, também não é do dia para a noite. Cada atributo, né, que a gente adquire na nossa vida é algo que a gente precisa desenvolver. E esse é um deles. Então, inclusive, é uma das formas da gente distinguir o que é a nossa vontade do que é a vontade do Pai Celestial. Então, quando a gente se submete a isso, logicamente, a gente estuda na nossa mente, nossa vida está alinhada com os mandamentos e com os convênios, aí nós podemos sentir os frutos do Espírito nos confirmando ou não, né? Então, a gente precisa estar preparado para o ou não. Às vezes o Senhor vai nos mostrar muito claramente que aquela não é a vontade dele, né? Como, por exemplo, às vezes a gente vai sair com uma pessoa, né? O jovem adulto solteiro vai sair com uma pessoa e aquele jovem vai ter bons sentimentos sobre aquela pessoa, mas a outra pessoa não teve. Então, ali, né? Ali, o que que aconteceu? Será que foi minha resposta? Foi não, minha resposta foi não. Eu pedi para o Pai Celestial para dar tudo certo e não deu. Né? Às vezes as pessoas vão ter frustrações, e isso faz parte da vida. Faz parte a gente se decepcionar, a gente se frustrar. Mas a gente sempre se frustra ah, de uma maneira, se a gente estiver com o Pai Celestial do nosso lado, com o Salvador do nosso lado, e não deixar com que isso nos tire.
a nossa fidelidade ao Pai Celestial, o nosso alinhamento a Ele, Ele vai nos mostrar cedo ou tarde que aquele foi o melhor caminho, né? Ele vai iluminar nossa mente de forma gradual e vai ou nos mostrar porque vai nos dar algo muito melhor no futuro, ou vai nos mostrar que não era aquele o caminho, não era era um caminho melhor que ele tinha em mente para nós. E aí que tá o grande chave, a gente confiar mais no plano dele do que no nosso plano. Às vezes o nosso plano é muito bom, muito legal, mas o plano dele vai ser sempre melhor que o nosso. Estou lembrando de uma experiência compartilhada pelo Elder Holland. Eu adorei o que você falou, irmã Alice, mas o Elder Holland falou brincando em tom de brincadeira, né? Ele falou: se você quiser fazer o senhor dar risada, conte a ele seus planos, né? Algumas vezes a gente planeja e não acontece exatamente do jeito que nós esperávamos, né? Assim, falando sobre essa questão de revelação, de buscarmos, e o presidente Nelson, ele falou que a boa revelação ela é precedida de boa informação, então a gente tem que buscar, ponderar na nossa mente, depois decidir, e depois que nós decidimos, nós apresentamos aquilo ao Senhor. Senhor, essa é a minha decisão, né? Não sei se na sua vida já teve algum momento, Alice, e se houver, você poderia compartilhar conosco, em que uma resposta veio de uma maneira diferente daquela que você esperava, você tinha uma impressão com relação a uma situação, você acreditava que seria isso, mas a resposta do Senhor veio diferente. E o que essa experiência ensinou você sobre a maneira com que o Senhor responde? Já tive várias experiências relacionadas a receber um não. E muitas das vezes a gente vai entender bem mais tarde o porquê que não. E aprendi a confiar também no plano do Senhor. Uma das vezes que isso aconteceu na minha vida foi quando eu fiquei grávida e perdi o primeiro bebê. E realmente, naquele momento, a gente fica completamente perdido, porque você fala, gente, era uma coisa boa, né? Imagina, era meu primeiro filho e a gente estava com muito amor e ansiedade esperando por aquele momento. E de repente, como assim, né? O que aconteceu? Será que. Então, muito mais tarde a gente vem a compreender que a gente precisa passar por algumas experiências para adquirir alguns atributos e a gente precisa confiar no tempo do Senhor. Lá no momento, eu não entendi. Eu fiquei muito triste mesmo. Mas eu decidi, mesmo sem entender, eu decidi permanecer fiel ao meu Salvador. E eu falei, Senhor, é mais ou menos, a gente estudou Jó semana passada, né? E eu gosto muito dessa frase de Jó, o Senhor me deu, o Senhor me tomou. Né? Então, ele tem todo o poder e ele tem toda a sabedoria. Quem sou eu? O Senhor ensina Jó a ter uma perspectiva eterna através lá das várias perguntas que ele faz para Jó. E a gente, às vezes, precisa se colocar na situação de Jó e tentar responder uma das perguntas, a gente não vai conseguir. Porque o Senhor, ele tem uma perspectiva muito maior que a nossa. Nossa mente é limitada. E a partir do momento que a gente reconhece isso, e a gente prefere, decide, escolhe ficar do lado do Senhor, ele vai nos iluminar, vai nos dar paz. Eu lembro que eu senti muita tristeza, mas eu senti também muita paz. Muita paz. O Senhor, ele me confirmou que aquela não era. Porque a gente já sei, a primeira coisa que eu acho que uma mulher sente nessa situação é. Então eu não nasci para ser mãe, né? Então o que que aconteceu, né? Então a gente se sente incapaz, inútil. Mas o Senhor falou: não, você não é nada disso, você é minha filha. Como o presidente Nelson sempre nos lembrava, né? Nossa identidade principal é somos um filho de Deus. Essa identidade não pode nunca sumir da mente de um jovem, porque vão vir frustrações, vão vir decepções. A gente não pode se esquecer de que somos filhos de Deus, que Ele está nos observando, Ele está sofrendo conosco e Ele vai fazer justiça a tudo aquilo que foi injusto, né? Então, eu tive todas essas respostas depois na minha vida, né? Tive três filhas maravilhosas, cheias de saúde, mas aquele momento não era o momento do Pai Celestial e a gente às vezes precisa compreender, não se revoltar, ficar com o Pai Celestial e acreditar que dias melhores virão, porque eles virão e eles vêm mesmo. Com certeza. Puxa, uma experiência tão difícil, né? Uma experiência amarga, mas que trouxe consigo um aprendizado, né? É como se estivéssemos sendo. Estou lembrando daquela citação do Elder Anderson na última conferência, né? Que ele falou sobre a forja, né? Sermos forjados do Senhor, né? Então, o Senhor está nos forjando, estamos sendo purificados como ouro, né? Nas mãos do ourives, né? Obrigado por poder compartilhar isso, Imalice.
E nesse processo de aprendizado, de revelação, uma das coisas que se destaca e que talvez possa nos ajudar a crescer nesse princípio de revelação é agirmos prontamente aqueles sussurros que o Senhor nos tem dado, né? Então eu recebo uma revelação e quando eu valorizo, como você colocou, registro e sigo, eu estou me preparando, na verdade, para ter outras revelações. O Senhor, ele, na verdade, ele já sabe quem nós somos, mas ele nos ensina dessa forma que nós nos tornamos mais confiáveis a ele, né? Então é muito importante que nós hajamos de acordo com aquela revelação que nós recebemos, para que possamos continuar recebendo mais, né? Recebendo ainda mais. Ah, agora, Imarice, que conselho você daria para um jovem adulto, seja solteiro ou casado, que está diante de uma grande decisão nesse momento e gostaria de saber como começar a buscar a revelação pessoal? Começar a buscar revelação pessoal, primeira coisa, estude sobre isso nas Escrituras, para você poder aprender a reconhecer a voz do Senhor. Segunda coisa, busque seu bosque sagrado. Alinhe sua vida com os mandamentos, com os convênios e busque. O Senhor vai te dar as respostas, vai te dar os sentimentos que você precisa, nem sempre o que a gente quer, o que a gente precisa. Eu acho que é um bom início estudar sobre o assunto, obter boa informação, né, e buscar os nossos bosques sagrados. Algo que eu acho também importante dizer, é que muitas vezes a gente recebe essas respostas através de líderes e de pessoas inspiradas. Eu já recebi muitas respostas em conferências gerais, em discursos de apóstolos e até mesmo de bispos inspirados que me ajudaram a tomar decisões importantes na minha vida. Então, a gente precisa também confiar na revelação do Pai Celestial, de Jesus Cristo, dos profetas, dos apóstolos. Eles estão aqui porque o Senhor nos ama. É uma demonstração do amor dele por nós, ter tantas pessoas para nos guiar. Então, além de nós mesmos, às vezes nós temos dificuldade de reconhecer, nós podemos buscar a ajuda e a força desses homens inspirados, chamados por Deus, que estão lá exatamente para nos ajudar. Né? E das mulheres também, presidentes da Sociedade de Socorro, e entre outras mulheres inspiradas, que também fazem discursos inspirados lá nas conferências gerais. E eu não poderia deixar de falar isso também. Quer começar a receber inspiração, quer começar a receber revelação, comece a ler os discursos dos apóstolos e dos profetas, estudá-los, conversa com seu bispo, troca ideia com o bispo, como o pessoal fala, né? Troca uma ideia. Com certeza, você vai ter uma experiência muito boa mesmo. Muito bom, excelente. Estamos chegando ao final já dessa nossa conversa, Malice, tem sido tão maravilhoso, tenho aprendido tanto contigo. Queria só compartilhar uma experiência que me veio à mente agora. Eu acho que foi em 2009, já tem bastante tempo, um apóstolo do Senhor Jesus Cristo falando a respeito disso, falando sobre esse processo de revelação, o Elder Scott, ele falou, depois que você fez tudo que você poderia, analisou, estudou bem na sua mente, tomou uma decisão e apresenta ao Senhor, depois que você fez tudo isso, e talvez aquela resposta não venha. O que que nós precisamos fazer? O Elder Scott, ele falou que talvez essa seja uma demonstração de que o Senhor confia na nossa maturidade. E ele falou: você segue em frente com o seu melhor entendimento. Se aquilo não estiver de acordo com a vontade do Senhor, ele não vai deixar você seguir em frente por muito mais tempo, não vai deixar você errar. Ele vai te advertir com relação a isso. Mas é uma demonstração de que o Senhor confia na nossa maturidade espiritual. Muito bom, muito Muito obrigado, bom. Marise. Bom, um dos quadros que nós temos aqui no nosso podcast são as respostas para perguntas relâmpago que nós temos, né? Então, eu queria que você pudesse compartilhar conosco, Imalice, um versículo que sempre fortalece a sua fé. Eu escolhi um versículo do Velho Testamento, porque tem muitos versículos das Escrituras que fortalecem minha fé, mas eu escolhi um versículo do Velho Testamento, tem muito a ver com a aula de hoje, que é Salmos 46:10, que fala: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É uma frase muito curtinha, mas é algo que eu preciso diariamente me lembrar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Naquela época, os israelitas estavam acostumados, né, a reclamar muito, a falar muito, e só no momento em que eles se aquietavam é que eles recebiam ali as grandes revelações, os grandes milagres. E acho que às vezes a gente precisa desse ensinamento. Eu preciso muito desse ensinamento na minha vida. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Linda escritura, no momento que nós vivemos tantos momentos de ansiedade, né?
precisamos nos aquietar e confiar no Senhor. Excelente. Você vem dessa área da música, a música está sempre muito presente na sua vida. Um hino favorito? Foi muito difícil escolher um hino favorito. Mas eu pensei no Oração de uma Criança, que é um hino que, né, sempre me tocou demais, mas o hino mesmo que eu quero falar, que é o meu favorito, eu gosto de ler sobre Jesus. É um hino que me comove desde que eu sou criança, né? Desde que eu sou criança, esse hino me emociona. Que fala, né, que eu quisera entre elas estar, fala quando Cristo veio, né, e as crianças tiveram a oportunidade de estar com ele. E na segunda estrofe fala: quisera tê-lo ouvido falar, ter seus braços em volta de mim, ter fitado seus olhos quando ele falou, os pequenos deixai vir a mim. E tinha uma terceira estrofe que tiraram do inário da primária, Oh, que era uma das minhas favoritas, que dizia: mas em oração a Jesus posso ir, e suas bênçãos eu posso pedir. E se eu for obediente, bondoso e fiel, hei de vê-lo e ouvi-lo no céu. Então, esse hino me emociona até hoje, né? E é um hino que, porque é aquele desejo de criança, né? As crianças estavam com Jesus, eu também queria estar com Jesus, né? E até hoje também ainda quero. os hinos têm um grande poder realmente de aproximar os céus, mas os hinos da primária parece que abrem os céus de uma forma incomparável, né? É lindo. Foram Obrigado os por compartilhar. primeiros hinos que abriram os céus para uma criança. Quando a criança. Eu cresci no Evangelho, né? Então eu fiz primária. E então esses hinos foram o que abriu os céus para mim pela primeira vez. Então ficam. Não, não adianta, né? Fica na memória, fica no coração. E realmente me emocionam muito. É uma memória indelével, né? Nada pode apagar, sem dúvida. Muito bom. E o Sister discurso de... Browning deu um discurso sobre isso, sobre as músicas Sim, da primária. Eu amo esse discurso. Sister Brown tem um espírito tão poderoso, né? Amo os É. discursos dela também. E um discurso de uma autoridade geral que marcou a sua vida. Eu queria, foi muito bom essa pergunta, porque eu acabei lendo de novo esse discurso. E, assim, para os jovens adultos solteiros que estão me escutando, quando eu era uma jovem adulta solteira, esse discurso não era só um discurso. Esse discurso era um manual para mim. Então, foi um discurso que o Elder Holland deu em 1999, num devocional da BYU. E esse discurso chama Não rejeiteis, pois, a vossa confiança. E eu posso ler um pedacinho dele? Claro, com certeza. Fala assim: não entrem em pânico, não recuem, não percam sua confiança, não esqueçam o que já sentiram um dia. Não ponham em dúvida a experiência que tiveram. Essa perseverança foi o que salvou Moisés quando o adversário confrontou, e será isso que vai salvar você. Não se entreguem, em hipótese alguma, ao ser que se dedica integralmente à destruição de sua felicidade. Enfrentem suas dúvidas, controlem seus medos, permaneçam no caminho e vejam a beleza da vida descortinar-se diante dos seus olhos. Esse é só um pedacinho desse discurso que, para mim, na minha época de adulta solteira, era um manual. Me ajudou a tomar muitas decisões importantes. Realmente Vou, ten- recomendo demais. vou tentar localizar esse discurso e fixar o link aqui também na descrição, porque Posso te Elder mandar o Holland, quando link. fala, Posso te por mandar. favor, vai ser ótimo. Quando o Elder Holland fala, a gente tem que parar para ouvir, né? Cada um dos Com apóstolos e das certeza. autoridades gerais. Ele é Muito especial. bom. E um hábito espiritual que você nunca abandona? O hábito espiritual que eu nunca abandono é de ouvir músicas e hinos que me inspirem e me elevem. De forma que às vezes até aqui em casa, mãe, nem é domingo e você tá escutando. Eu falei, mas eu amo. É algo que me inspira, é algo. Às vezes eu recebo revelações e respostas através de músicas inspiradas. Então, quando eu tô precisando de alguma a direção, de alguma orientação na minha vida, eu coloco uma música e com certeza vem sentimentos que me direcionam, me orientam, me elevam, me inspiram. Então, é um hábito para mim. Ela já falou, um dia vocês vão entender, um dia vocês vão me agradecer. Né? Então, é realmente algo que eu gosto muito e que meus dias são mais completos com a música inspirada. Uma palavra que define Jesus Cristo para Difícil você. isso, uma palavra só, né? Aham. Mas eu gosto muito da título de Cristo que diz que ele é o nosso advogado junto ao Pai. Exatamente por eu ter exercido essa profissão por tantos anos, eu sei o significado dela, eu sei a importância dela, eu sei o poder que carrega esse título, né? E eu sou muito grata por tê-lo como meu advogado. Acho que não existe melhor advogado, né, que eu pudesse querer para minha vida do que Jesus Cristo. Que lindo. Estou lembrando daquela escritura em Doutrina e Convênios, onde ele advoga, na seção 45, onde ele advoga
perante Deus por nós, né? É maravilhosa. Imagina, imagina, É, é assim, é inimaginável, né? O que um advogado faz? Ele é aquele que acredita em você. Ele é, às vezes, o único que acredita em você. Às vezes, ele é o único que te defende, que permanece. Às vezes, nem a sua própria família te defende, mas o advogado te defende, né? Então, esse, para mim, é um título que eu consigo compreender com mais profundidade. excelente. Muito bom. Jovens, o presidente Nelson, ele disse: Deus realmente quer falar com vocês? E a resposta é sim. E Malice, se um jovem adulto estivesse ouvindo esse podcast hoje e dissesse: Eu quero que o senhor fale comigo, quero receber respostas para as minhas perguntas, quero saber como reconhecer a sua voz, mas ainda não sei como fazer isso, o que que você responderia para ele? Eu gosto das coisas simples, né? Como a gente já falou. E na primária, as crianças aprendem de forma muito simples. Você quer falar com o Pai Celestial? Faça uma oração. Você quer ouvir o que ele tem para dizer para você? Abra as Escrituras. Acho que nada mais simples do que isso para quem quer começar, né? Para quem realmente quer criar um hábito de ter revelações pessoais. Ore e depois abra as Escrituras. Através desse pequeno padrão, desse pequeno hábito, os céus podem se abrir para você. Excelente, muito bom. Oração e a leitura das Escrituras fazem toda a diferença. Eu testifico a respeito disso. Para encerrarmos, Malice, você poderia compartilhar seu testemunho sobre o desejo do Pai Celestial de falar com seus filhos e sobre Jesus Cristo como nosso Salvador? E qual que seria o convite final para os jovens adultos que desejam desenvolver mais confiança para reconhecer a voz do Senhor em sua própria vida? Então, o meu testemunho de que o Senhor ouve as orações e responde, eu o adquiri quando eu era muito jovem, quando eu era uma criança ainda. E eu realmente creio que o Senhor, ele escuta as orações, das crianças de uma forma diferente. E dos jovens adultos, ainda mais quando eles estão nas principais decisões e desafios de suas vidas. Ele escuta porque ele nos ama. E é esse amor que eu gostaria que você, jovem, pudesse sentir. Porque o Pai Celestial, ele nos ama. Ele ama você. Ele ama a mim. Ele ama as pessoas que estão à sua volta, porque você é filho dele e filha dele. E ele quer que você permaneça com ele. Então, o meu testemunho é que o Senhor responde, escuta e nos ama. E o convite que eu faço para cada jovem é que permaneça com ele, independente do que acontecer na sua vida. Eu não sei as circunstâncias da sua vida, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que todos nós vamos passar por problemas, por provações, por frustrações e decepções. Mas tem um que nunca vai te decepcionar. Aliás, ele já cumpriu a missão dele, ele não decepcionou, que é Jesus Cristo. E através dele, através do poder dele, das respostas que ele pode dar para você, você pode vencer. Você pode vencer todos esses sentimentos ruins, você pode conseguir as respostas que você gostaria na sua vida, os sentimentos de paz, de alegria, de tranquilidade para continuar mais um dia. Esses sentimentos já foram conquistados por Jesus Cristo e Ele quer que você tenha também. E através da nossa proximidade, do nosso esforço contínuo, a gente pode obter esses mesmos sentimentos. Então, eu realmente convido a todos os jovens a permanecer ao lado do Salvador, independente das circunstâncias. Faça um compromisso hoje mesmo de permanecer ao lado do Salvador, independente do que aconteça na sua vida. Fale alto esse compromisso, fale no espelho, escreva, coloca em locais onde você vai poder ver e nunca deixe esse compromisso de lado, mesmo nos momentos mais difíceis. O Senhor vai te abençoar. O Senhor te ama. Sempre se lembre disso. Estamos juntos e eu amo Salvador. Ele é tudo na minha vida. Ele é o meu irmão mais velho, meu advogado e meu redentor e meu salvador, meu melhor amigo. E eu deixo esse testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nossa convidada hoje, mais do que especial, foi a irmã Alice Cooper Filippini. Irmã Alice, muito obrigado por estar conosco, por compartilhar seus testemunhos, suas experiências, esses ensinamentos maravilhosos.
O Senhor deseja conversar com cada um de vocês, falar com cada um de vocês. Talvez a questão não seja apenas perguntar por que Deus não está falando comigo. Talvez a única coisa que está faltando para nós é perguntar: estou aprendendo a reconhecer a maneira pela qual Ele está falando comigo? A lição que nós estudamos hoje nos ensina que podemos desenvolver essa capacidade, podemos estudar as Escrituras, podemos orar, podemos buscar o Espírito, aprendendo a reconhecer esse padrão de revelação através da voz mansa e delicada, e buscar e observar como essa revelação tem nos ajudado a sermos mais sábios. Testifico também que ele nos ama, né, que Ele ama cada um de vocês. E como padrão das nossas aulas, das nossas lições, a cada aula vocês têm que responder uma pergunta, não é? E hoje eu queria que vocês pudessem imaginar a seguinte situação, que está ocorrendo no próximo domingo, né? Durante a reunião sacramental, um orador citou essa situação, essa mensagem do presidente Nelson: Deus realmente quer falar com vocês? Sim. E aí, quando você está saindo da capela, após uma reunião, um jovem diz para você: eu gostaria de reconhecer a orientação e a revelação de Deus em minha vida, mas não sei como. Agora é a vez de vocês responderem isso no formulário, né? Com base no que você aprendeu hoje e no que você tem aprendido ao longo da sua vida, com suas próprias experiências. Como que você responderia esse seu amigo? Como que você poderia ajudá-lo? Muito obrigado a todos por nos acompanhar em mais essa aula, esse episódio do podcast do Instituto Online Brasil. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.